Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos abordar a estrutura mínima que eu vejo necessária para você abrir um consultório, o que que você precisa entender de maneira geral para poder ter o seu próprio espaço de atendimento. Cada vez mais a gente tem visto a popularização de grandes clínicas, redes, clínicas mesmo no modelo de clínica, que as pessoas têm um dono que contratam dentistas e executores. Mas assim, não é uma regra, mas na absoluta maioria dos casos isso só gera baixa remuneração, estresse, ansiedade, falta de autonomia, falta de liberdade de tempo. Então, assim, é um modelo de negócio que para mim não funciona. E eu vou contar aqui o que eu reuni como estrutura mínima depois de 8 anos atendendo no meu consultório, captando meus pacientes, vendendo tratamento, só atendo paciente particular. E o que você precisa começar a enxergar se você deseja dar um próximo passo na carreira, ter um negócio próprio. Um negócio próprio é sempre a melhor coisa, porque você começa a investir, tudo que você tem que fazer de repente a mais, você está fazendo a mais por você, pelos seus pacientes, de acordo com os seus valores, com as suas crenças. Então, assim, é de longe muito melhor do que estar numa clínica, apesar de ter seus pontos negativos. Mas o objetivo aqui não é te influenciar na decisão, é para você que está pensando começar a preencher esse checklist, tá? Então, quando você pensa em ter um espaço, você vai fazer o quê? Vou vender meus tratamentos. Com base em que você pensa em precificar esses tratamentos? É uma primeira coisa que você tem que começar a pensar. Existe uma metodologia de precificação, claro, e tudo é baseado no custo por hora. Essa é a primeira medida. Por quê? Porque esse é o seu primeiro custo fixo. Então, quando você sabe quanto sua hora custa, você sabe o mínimo que você tem que cobrar para não ter prejuízo, pelo menos na hora. E a precificação ela vai englobar os custos do materiais, sua margem de lucro, impostos. Então você tem que ter uma ideia como você vai precificar. Em breve eu vou fazer um outro vídeo aqui no canal explicando também como fazer essa precificação aí dos tratamentos. O próximo, público-alvo. Quem que você imagina atingir? Ah, Rodrigo, eu sou dentista, vou atingir todo mundo. Pode ser. Eu também faço clínica geral. Mas quais que são as dores? Quais que são os desejos? Quais que são as objeções? Você tem que começar a trabalhar uma noção de público. Porque o público ele vai te guiar. Você precisa estar mais no sentido de você vai abrir seu consultório. Você pode pensar num prédio ou você tem que pensar num lugar mais de passagem. Depende do público. Várias coisas. Então, assim, vamos continuar no público aqui. Quais são as dores deles? Pô, se é um tratamento mais de urgência, a dor dele é literalmente uma dor física. A pessoa tá ali sentindo, tá doendo. Ou não, é uma insatisfação estética. É uma dor de necessidade de tratamentos porque não tá conseguindo mastigar, tá entrando alimento, tá incomodando. E a mesma coisa, dor e desejo são as duas faces da mesma moeda. Então o desejo dele é ter o dente mais claro, o desejo dele é voltar a comer, o desejo dele é parar de sentir uma dor que ele está sentindo. Ter uma noção básica de público-alvo é importante e mapear as principais objeções. Então, se você foca em questões mais estéticas, principais objeções é preço, é se você consegue entregar o que ele está procurando. Já se você vende dor, placa, canal, a principal objeção é: você está disponível? Ele vai conseguir te encontrar? São duas realidades muito diferentes. Próximo ponto: ser especialista ou ser clínico geral? Via de regra, atender só uma especialidade por hora vai te dar mais dinheiro. Mas o que eu faço, que eu gosto e o que eu recomendo é que você se posicione como especialista em uma área. Opa, faltando um acento aqui. Em uma área. E atenda múltiplas especialidades. Por quê? Porque você vai sempre voltar a sua comunicação, isso aqui, se posiciona como especialista em uma área, principalmente no mundo digital. Então você vai. E essa área pode ser muito específica, como implante zigomático, e ela pode ser muito abrangente,
como odontologia restauradora, estética. Putz, quase tudo está dentro de odontologia restauradora e de estética. Mas se posiciona como especialista. Então, você vai ser especialista em restauradora, em estética, em harmonização, implante zigomático. Não sei se eu recomendaria. Em compensação, quando você consegue cavar esse nicho de mercado e ter as indicações você tem uma rentabilidade, gigantescamente maior, tá? Mas o que eu recomendo? Atender as múltiplas especialidades. Então, a pessoa vai para fazer um clareamento, ela pode também precisar de uma profilaxia, ela pode precisar de restauração cervical, até pensando no clareamento, troca de restaurações, placa de proteção. Cada pessoa é completa, então não foca só na área que você comunica. Mesmo que você só comunique clareamento, você deve ter uma gama de opções até para tentar agregar tratamentos e aumentar o ticket médio. Inclusive, essa é uma das melhores maneiras de faturar mais. Aumentar o quanto as pessoas gastam com você. Depois, você vai precisar de um espaço de atendimento, naturalmente. E eu sempre falo, eu sou velho, sou casado. Então, assim, entenda esse momento e não queima todas as suas pontas. Ah, não, eu vou abrir meu consultório, eu não quero saber de nada. Não, começa devagar. Você atende só contratado em outras clínicas. Sai um dia, aluga um dia. Você pode atender aqui, ó, num coworking. Você pode alugar uma sala pronta por período, por hora ou por dia. Você pode montar a sua sala em um local próprio ou alugar uma sala e montar. E em último caso, mas esse realmente deixaria para o último caso, é atender por porcentagem, tá? Mas foque nos outros 3 e começa devagar, não precisa de uma vez. Você tem 5 dias no lugar? Sai desse lugar, fica 3, fica 4 dias, um dia, você vai para o seu espaço, começa a captar seus pacientes, documentar seus casos, gerar mídia para a rede social, e aí sim você pensa em expandir. Opa, um dia tá pouco, vou precisar de 2. Opa, 2 tá pouco, vou precisar de... Geralmente em 3 você já vai ter saído do outro lugar. Porque você vai usar os outros 2 dias para fazer tarefas acessórias, como estudar, produzir conteúdo, fazer a sua parte da vida. O negócio aqui não é trabalhar 12 horas por dia, pelo contrário. É trabalhar 4, 5 e ter uma rentabilidade bem bacana. Um próximo passo que você vai precisar aqui é essa questão da inteligência financeira. Questões de contabilidades, custos fixos, custos variáveis, fluxo de caixa, capital de giro, lucro. É entender essa questão financeira. Custo fixo é tudo o que você te custa todo mês, independente de você trabalhar ou não. Se você só aluga uma sala, é o aluguel. Mas se você tem um espaço, é o aluguel, a conta de água, conta de luz, internet, contabilidade, tudo que você gasta fixo. Custo variável, o próprio nome já diz, né? Mas assim, é gasto com dental, gasto com material, protético, que ele muda de mês para mês. Um mês nunca vai ser igual ao outro. Fluxo de caixa e capital de giro, tá? Vou misturar os dois aqui para simplificar. Você tem que ter um dinheiro reservado para conseguir rodar sem depender de recebimento. Então, quando a conta do protético chegar, quando vencer o boleto da dental, você tem que ter um dinheiro já preparado para isso estar rodando. E o que sobra é de fato lucro, que é o que você ganha menos o que você gasta, isso vai te dar a sua margem de lucro. Uma outra questão que eu acho bastante importante ressaltar aqui é essa parte financeira, é o básico do básico do básico. Tudo que entra é receita, tudo que sai é despesa. Ponto. Então, assim, o mínimo que você precisa saber é isso. Eu recomendo fortemente, tanto que eu comecei pela outra parte mais já específica, porque isso daqui é muito mais importante. É você entender os fluxos, custo fixo, custo variável, quanto que é a sua margem de lucro. Poxa, você pode trabalhar muito, receber 10 mil e gastar 9. Está te sobrando só 1.000. Você pode receber 20 e gastar 1. Está te sobrando 19. Então, assim, entender todo esse mecanismo financeiro, ele é muito importante. Próxima etapa que você tem que começar a pensar, modelo de tributação. Você pode ter um consultório
e fazer recibo. Você tem que emitir, tem que pagar imposto. Isso é inerente, vamos dizer assim. Você pode ter um consultório e trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica. Como pessoa física, as pessoas vão pagar para o seu CPF aqui. Então, no seu CPF, você vai fazer recibo. Recebi de tal pessoa, parará, parará. Recibo de CPF para CPF. A vantagem desse é que você tem um carnê-leão. Carnê-leão, você tem que incluir tudo que você recebe nesse dinheiro dos seus pacientes, mas você pode incluir também os seus custos. Então, conta com a dental, protético, e aí faz um abatimento. Vamos supor que você receba 10 mil e teve 3 mil de custo, com protético e dental. Então, você vai pagar um imposto sobre 7 mil e não sobre 10. Já na pessoa, só que aqui é uma alíquota maior. Ela tem as faixas e chega a 27%. Posso procurar alguma tabelinha aqui de faixas e deixar em algum lugar por aqui. Já na pessoa jurídica, você tem que abrir uma conta, uma empresa, um CNPJ. E aí, na verdade, você não vai mais emitir recibo, você vai emitir notas fiscais. Odontologia, dentista não pode ser MEI, que seria aquela empresa mais simples, mais barata, com menos custos. Não pode ser. Tem que ser já uma empresa do grau de cima. Geralmente é optante pelo Simples Nacional, uma SA. Mas tem várias características. O importante tem que ser uma empresa e aí você não vai mais emitir recibo, você vai emitir notas fiscais para os seus pacientes. As alíquotas inicialmente são menores. Se você for um dentista individual, você vai provavelmente ficar na primeira, segunda alíquota, mas você perde a questão de abater o custo. Então, tudo que você gasta, vamos supor que você vai receber o 10 mil, você vai ter que dar os mesmos 10 mil, emitir notas fiscais de 10 mil, não de 7, quando comparado à pessoa física. E o famoso posicionamento. Muito se fala hoje na internet de posicionamento. O que é, de maneira bastante resumida, o posicionamento? São as coisas que você acredita. É ser você. Você acredita que clareamento é melhor de casa ou de consultório? Isso é ter um posicionamento. Você acredita que a odontologia ela tem que ser minimamente invasiva ou não? Pode fazer aquelas dentes mais mentex, eu gosto, faz parte do meu estilo. É se posicionar, é dar sua opinião, é compartilhar a sua visão. Não necessariamente falar sobre política. Isso é muito menos importante para um posicionamento odontológico. E eu divido em profissional e pessoal. Por exemplo, posicionamento pessoal. As coisas que você acredita, a maneira que você vê o mundo, suas crenças, seus valores, seus objetivos. E profissional, que era o que eu estava falando agora. Colocar aparelho ou fazer faceta? Depende. É o seu posicionamento pessoal, frente ao que você acredita ser melhor. A única ressalva que eu faço não busque captar paciente com agressividade, com promessa irreal, com aquelas coisas que... Não. Construir confiança com os pacientes é sempre a coisa mais importante. Então, na dúvida, você promete menos e entrega mais. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não seja tão agressivo nas promessas. A confiança é o que a gente tem de mais importante com os nossos pacientes dentro do consultório. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like, curtir, deixar um comentário, deixar uma dúvida, uma pergunta. Me fala se isso fez sentido para você e foca nisso. Você precisa saber essas pequenas coisas para pensar em ter o seu consultório. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.